Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Na nossa reunião ordinária do dia de hoje, que, como saberão, tem duas partes. A primeira parte dedicada à audição ao Dr. Henrique Cruz e a segunda parte com a nossa reunião ordinária, que faremos logo de seguida. Queria cumprimentar o Dr. Henrique Cruz, ex-presidente da Comissão Executiva da Norgarante, dar-lhe as boas-vindas. É um gosto recebê-lo, muito obrigado por estar connosco e, naturalmente, os seus esclarecimentos e todos os contributos que nos possam dar são, obviamente, muito importantes e bem-vindos para os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, Dr. Henrique Cruz, nós temos uma grelha de tempos que prevê aos grupos parlamentares que estão presentes 6 minutos ao Partido Chega, 7 minutos ao PSD e 6 minutos ao PS. O PSD, como é o autor do requerimento que deu entrada para a audição do Dr. Henrique Cruz, tem mais 1 minuto para esta primeira ronda, pelo que o Grupo Parlamentar do PSD passa assim a dispor de 8 minutos. O Sr. responderá a cada grupo parlamentar assim que este terminar a sua intervenção, com as perguntas que lhe queira colocar, dispondo exatamente do mesmo tempo. Tem o mesmo tempo para responder que o grupo parlamentar tem para perguntar. Depois da primeira ronda, teremos uma segunda ronda, se inscrições houver, em que se poderão inscrever as senhoras e senhores deputados com um tempo limite de 2 minutos por cada intervenção. E na segunda ronda, se houver, eu depois explicarei melhor, mas o Sr. responderá no final ao conjunto de todas as perguntas, na sequência de todas as intervenções. Assim sendo, eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, não sei a quem, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que vai partilhar a intervenção. O Sr. Deputado, como partido requerente, conforme disse, inicia esta primeira ronda e tem mais 1 minuto o Grupo Parlamentar, como informei, passa assim a 8 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados, cumprimentar o Dr. Henrique Cruz, agradecer a sua presença. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou este requerimento e este conjunto de audições porque entende que este processo da reprivatização da EFA-SEC de alguma forma está envolto numa alguma falta de transparência e, sobretudo, acaba por ter uma fatura extremamente elevada para os contribuintes portugueses. Ou seja, não se explica também muito bem o processo da reprivatização, entendemos que a fatura é demasiado alta e foram 568 milhões de euros dos contribuintes numa empresa privada, nacionalizada, reprivatizada, que acaba por ser vendida por 15 milhões de euros. Ainda a semana passada tivemos a oportunidade de ouvir aqui o Dr. Jaime Andrés, ex-presidente da Par Pública, que considera este processo da EFA-SEC um caso de sucesso. A verdade é que o Tribunal de Contas arrasou, se assim se pode dizer, todo este processo da nacionalização da EFA-SEC, que não tinha havido qualquer fundamentação técnica independente do interesse público, que o Estado tinha avançado para uma nacionalização sem que se tivesse validado o argumento da administração que a EFA-SEC era uma empresa estratégica para o país, viável e sustentável, que a questão da tesouraria era uma questão única e exclusivamente pontual, e não houve nenhum estudo de impacto das contas do Estado, e ainda a semana passada ouvimos aqui o Partido Socialista que não havia tempo sequer para fazer qualquer tipo de estudo, quer da viabilidade da empresa, quer no impacto das contas públicas. E antecipo-lhe já aqui também, porque o PCP, que é a segunda audição em que não está presente, só teve no dos sindicatos, achava bem a nacionalização e a integração no setor público, mas depois acaba até por dizer que se tratou de uma verdadeira nacionalização, não se tratou de uma verdadeira nacionalização, mas sim de injeção de dinheiros públicos numa empresa privada para voltar a entregar um grupo privado. Claro que o Bloco de Esquerda, que também ausente, disse que era uma nacionalização para defender os interesses dos bancos, dessa culpa do grande capital, mas o Partido Socialista vai ter a oportunidade, disse que a nacionalização da empresa era a única solução, ou era tudo ou nada, e que valeu a pena salvar a EFA-SEC porque a alternativa era a falência.
A minha questão vai muito concretamente ao papel da Norgarante no processo da IFASEC e na atribuição das garantias públicas. A Norgarante ou o Banco de Fomento deram garantias públicas no valor de 101 milhões de euros. O Banco de Portugal veio a considerar essas mesmas garantias como sendo ilegais, e essa é uma questão. Exigiu a regularização no prazo de 30 dias e abriu um caminho para um conjunto de medidas corretivas e sanções. As garantias tinham sido aprovadas em julho de 2020, 63 milhões, em dezembro de 2021, mais 36 milhões, o que tinha permitido a viabilização da empresa no processo pós-nacionalização, junho de 2020, até à sua própria venda em 2022. A minha questão, ou três questões muito diretas. Como é que se aprovam garantias públicas num banco público, ou neste caso na Norgarante, que vêm a ser consideradas ilegais pelo regulador, pelo Banco de Portugal? Isso leva-me aqui a uma segunda questão, de forma muito direta, se houve ou não, na altura, pressões políticas, na pessoa do então Ministro Costa e Silva, para que essas garantias públicas fossem emprestadas, independentemente da sua legalidade, independentemente da sua viabilidade. Se foi ou não imposta pelo Governo ou pela tutela esta mesma pressão política. E uma pergunta que não resisto é, tendo em conta a sua experiência enquanto gestor, também da banca, apesar de não ser banca comercial, e se trabalhasse na banca comercial, nesse cenário, se continuaria a financiar esta empresa, sim ou não, e se não, porquê a razão de um banco público dar esta garantia a uma empresa que não era viável e que tinha, provavelmente, também lhe deixo essa questão, pressão da própria banca comercial para resolver as garantias da própria banca nessa mesma empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que é a Sra. Deputada Cristina Vaz Tomés. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento também o Dr. Henrique Cruz e a disponibilidade que tem para estar aqui para tentarmos esclarecer esta questão da EFASEC. Dando seguimento ao que o meu colega deputado Ricardo Carvalho disse e às questões que colocou, gostaria também de perceber qual foi o impacto para os contribuintes, ou seja, se foi quantificado o custo final, o risco associado às garantias e demais apoios, à luz do relatório do Tribunal de Contas. Sobre também a transparência e a governação do processo, se os procedimentos internos e de controle interno da Norgarante e do Banco de Fomento foram observados, se houve alertas, bandeiras vermelhas, tivessem sido levantadas avisos prévios sobre o limite legal, que, segundo o Banco de Portugal, foi ultrapassado e que foi considerado uma operação ilegal. Ainda sobre a nacionalização e todo o processo que foi decidido pelo Governo do PS, que teve um Ministro da Economia que nacionalizou a EFASEC e dizer que o Estado não é o bom acionista da EFASEC, que esta tem de estar sintonizada com os mercados internacionais, a definir um plano estratégico ou a fazer críticas ao primeiro processo de venda falhado. E é pena que tenham sido necessários 580 milhões de euros dos contribuintes para o PS chegar a esta conclusão. Como comenta estas declarações do então Ministro da Economia, António Costa e Silva, como é que o Estado, enquanto acionista, prejudicava ou limitava de alguma forma o pleno potencial da EFASEC? O que considera que pode explicar o facto da EFASEC, entretanto, como capital privado, estar a recuperar. Sobre o processo da reprivatização. No início do primeiro processo de reprivatização apareceram 47 potenciais candidatos, culminando num Best and Final Offer, onde só se apresenta um candidato. Porquê que de 47 potenciais candidatos, só duas deram respostas vinculativas e, no fim, a DST, a concorrer sozinha na Best and Final Offer, acabou por desistir? Temos várias citações de Pedro Cisa Vieira a sublinhar o elevado interesse de privados na EFASEC. Parece que os privados que inicialmente manifestaram interesse na EFASEC viram algo na situação da empresa que parece ter escapado ao governo PS, quando a nacionalizou com um cheque em branco. O que surpreendia e afastava os interessados, na sua opinião. O que tornou este processo tão difícil e levou mesmo à interrupção do primeiro processo de venda pela desistência do único interessado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Julgo que o Grupo Parlamentar do PSD terá terminado as intervenções, não tendo gasto os 8 minutos. O Sr. Doutor tem os 8 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar e dar os bons dias ao Sr. Presidente, os bons dias aos Srs. Deputados aqui presentes e queria que me permitisse fazer apenas uma nota a propósito do falecimento do Dr. Francisco Pinto Balsemão, que queria prestar a homenagem pelo serviço que fez ao país, quer serviço cívico, quer também serviço empresarial, profissional e como defensor das liberdades, em particular das liberdades de expressão, e quero aproveitar também para apresentar os meus sentimentos à família, ao PSD e a todos os colaboradores do Grupo Empresa, que certamente estarão tristes com esta notícia recente. Eu queria começar por fazer um pequeno enquadramento sobre a minha passagem pela Norgarante. Eu estive como Presidente Executivo, como Presidente da Comissão Executiva da Norgarante entre o dia 2 de novembro de 2021 e o dia 31 de julho de 2024 e, portanto, é sobre esse período que eu consigo contextualizar tudo o que se passou em termos de operações, de emissão de garantias e também do relacionamento que tivemos com as diversas entidades envolvidas no processo de reprivatização, que naturalmente acompanhámos com atenção e cuidado, dada a exposição que a Norgarante tinha ao Grupo EFASEC. O relatório do Tribunal de Contas menciona a emissão de garantias em agosto de 2020 pela Norgarante, volta a mencionar garantias prestadas pelo Banco Português de Fomento em junho de 2021 e eu sobre estas operações não vou poder falar porque não estava presente, ainda que, obviamente, tomasse conhecimento delas no âmbito dos trabalhos posteriores, mas não vivi o contexto que levaram à sua aprovação e, portanto, considero não ter as condições adequadas para vos dar os esclarecimentos necessários. Portanto, vou-me reportar as operações aprovadas em dezembro de 2021, dizer-vos que elas foram enquadradas pelos serviços da Norgarante nas condições de acesso a uma linha geral de acesso a empresas portuguesas, que era a linha de apoio à economia Covid-19, apoio às médias empresas, small, mid-caps e mid-caps, que foi criada no âmbito do quadro temporário de auxílios de Estado para apoiar as empresas que foram afetadas pelo Covid e facilitar o acesso ao financiamento e, dessa forma, também estabilizar a situação financeira das empresas, enfim, dada a circunstância das limitações que o Covid-19 impôs à economia em geral. Essas condições não foram definidas pela Norgarante, essas condições foram definidas pelo Governo, foram operacionalizadas pelo IAPMEI e pela, na altura, Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e, portanto, a Norgarante, no seu papel de interveniente no Sistema Nacional de Garantia Mútua, era uma entidade operacional que aprovava as garantias a partir de uma avaliação da viabilidade económica das empresas e da sua situação e também da sua capacidade de pagar os compromissos que eram garantidos. E, portanto, todas essas operações foram sujeitas às decisões que os órgãos da Norgarante habitualmente aplicavam a qualquer empresa que solicitasse a emissão de garantias para acesso a financiamento e posso dizer-vos que esses normativos foram aplicados na altura pelos serviços internos da Norgarante na sua completude. Relativamente às questões em concreto que me colocam e o tema em particular da intervenção do Banco de Portugal sobre estas operações de garantia. É dito, enfim, de forma corrente que as operações são ilegais e eu queria precisar esta afirmação para que não fosse mal interpretada. O que se passou em relação à exposição que a Norgarante tinha ao Grupo EFASEC foi que, posteriormente à emissão de todas as garantias, portanto estamos a falar já após dezembro de 2021, o Banco de Portugal interpelou a Norgarante sobre a eventual classificação do Grupo EFASEC como parte relacionada da Norgarante. É um conceito técnico que merece muitas considerações, mas basicamente o que se passa é procurar perceber se havia alguma relação acionista que gerasse um conflito de interesses na atribuição dessas garantias entre a Norgarante e o Grupo EFASEC. Os serviços da Norgarante apreciaram isso previamente à concessão das garantias. Há pareceres, quer da área da conformidade, quer da área
de gestão de riscos, que na altura, recordo, foram emitidos a pedido da administração, porque na altura nem sequer o facto de estas entidades não estarem identificadas como partes relacionadas significava que os procedimentos internos levariam a que não era necessário emitir esses pareceres, mas atendendo à exposição que nós íamos ter, a administração entendeu, por reforço de prevenção e de cuidado, pedir ainda assim uma emissão desses pareceres. E a interpretação dos serviços foi que não eram partes relacionadas. Portanto, os pressupostos que levam, no regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, a classificar entidades como partes relacionadas, não se verificavam no caso concreto. Posteriormente, o Banco de Portugal veio a ter uma interpretação diferente. E, portanto, é a partir daí que, por ter uma interpretação diferente, entende que lhe era aplicável um limite, que é um limite de 10% dos fundos próprios da sociedade, da Norgarante, da entidade que garantia, e, portanto, entendeu que esse limite tinha sido ultrapassado e, a partir daí, pediu que a Norgarante monitorizasse com cuidado acrescido essa exposição e tomasse as medidas adequadas para que ela fosse devidamente gerida. Posso desde já adiantar-vos que esse processo foi encerrado, com a nota de que não decorreu daí nenhum perigo para o sistema financeiro, nem sequer nenhum prejuízo para a economia nacional. Portanto, esta foi a conclusão deste processo, que no fundo terminou quando as garantias foram libertadas, atendendo a que os empréstimos foram integralmente pagos, e quer a Norgarante, quer o Fundo contra a Garantia Mútua, quer a terceira garantia, que é emitida pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças, receberam as devidas comissões, o devido preço, na sua cota-parte relativa a estas operações, na íntegra. Portanto, o Grupo EFASEC pagou até o último cêntimo tudo o que era devido à Norgarante e a todas estas entidades. Segunda questão, o tema das pressões políticas. A Norgarante, eu diria que é um terceiro ou quarto layer deste processo, porque nós temos o Ministério da Economia e o Ministério do Estado e Finanças a fazer, enfim, o enquadramento das condições de acesso a esta linha, depois temos o IAPMEI a operacionalizar a linha, depois temos o Banco de Fomento, na altura a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, a definir as condições de acesso, e só depois é que temos a Norgarante a apreciar as operações e, portanto, nós olhamos para isto de uma forma puramente técnica e racional, olhando para as condições de acesso a uma linha que era de acesso geral às empresas portuguesas. E, como eu já tive a oportunidade de dizer, foram verificadas as condições de enquadramento nessa linha e, a partir daí, o processo passou a ser, pura e simplesmente, uma decisão de crédito. Se houve pressão da banca comercial, não concordo que tenha havido pressão da banca comercial, porque, antes de mais, a Norgarante e as sociedades de garantia mútua em geral têm serviços especializados com mais de 20 anos de experiência na concessão de crédito, têm comissões de crédito com vários elementos à mesa, inclusive estas operações foram ratificadas em Conselho de Administração, portanto, todos os órgãos ao mais alto nível da sociedade olharam para estas operações e, portanto, não posso conceber que houvesse forma de influenciar isto de forma política ou de outra forma pelas instituições de crédito, na medida em que tudo isto foi baseado em pareceres técnicos, todos eles favoráveis, levando em consideração critérios racionais que eu posso desenvolver mais adiante e, portanto, não considero que tenha havido daí nenhuma pressão política, nem sequer da banca comercial. Sobre o risco associado às garantias, eu posso descrever-vos sucintamente qual foi, na altura, o racional que nos levou a considerar que o risco de crédito estava controlado e era aceitável. Posso dizer-vos que na decisão, na altura, foram valorizados a notoriedade, a capacidade de inovação, o know-how da equipa técnica da EFASEC, também a sua relevância para a economia, a avaliação de que o grupo era viável e estratégico, aliás, tal como a resolução de nacionalização reconhece que a empresa era estratégica. A empresa, na altura, tinha um bom pipeline de encomendas, interessante para ser executado e que, se não houvesse tesouraria, naturalmente não executaria. Havia interessados na reprivatização naquela data, portanto, havia propostas concretas, portanto, não havia a perspectiva de que o processo ficasse deserto e, naturalmente, este acesso a financiamento era imprescindível para a empresa, na altura, conseguir continuar a trabalhar.
Também se valorizou na altura a valia das propostas que estavam em cima da mesa, que nós tivemos o Sr. cuidado. Doutor, para terminar, a palavra à capacidade de síntese. Vou ser muito rápido e não vou conseguir responder às perguntas todas. Isto para dizer, portanto, que na altura pesou muito a nossa perspectiva de que a empresa era viável, tinha capacidade de reembolsar os seus empréstimos, desde que nós conseguíssemos chegar ao fim do closing da reprivatização. Portanto, as propostas que estavam em cima da mesa, do nosso ponto de vista, eram adequadas, eram válidas, eram capazes de levar a empresa a continuar a sua atividade e, portanto, estas operações acabaram por ser instrumentais para chegarmos a esse ponto. Também, já agora só para concluir, Sr. Presidente, dizer que tudo isto estava também respaldado num pressuposto que o próprio Tribunal de Contas reconhece, que era o compromisso do Estado em manter a empresa a funcionar até à reprivatização. Portanto, o apoio do Estado era um pressuposto de tudo isto. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu dei uma significativa tolerância. Também compreendo, normalmente sou mais tolerante com as entidades que ouvimos do que com as senhoras e com os senhores deputados, porque é muito mais rápido fazer perguntas do que responder a perguntas. E como estamos para ser esclarecidos, a minha tolerância foi, como é habitual, desde que o tempo o permita e desde que dentro do bom senso, foi maior para que possamos ter mais informação e melhores esclarecimentos. Muito obrigado, Dr. Henrique Cruz. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Tavares, 6 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia também aos senhoras e senhores deputados. Agradeço desde já também a sua presença nesta Comissão Parlamentar, o Sr. Dr. Henrique Cruz. Eu tinha, de facto, aqui também uma série de questões, algumas delas que não diferenciam muito das questões anteriormente colocadas pelo deputado Ricardo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, não me vou repetir nessas, até porque foram algumas já respondidas, mas tenho aqui sobram uma ou duas que julgo que são importantes. Vou falar apenas aqui de um pequeno enquadramento da situação que nos levou a esta audição e a outra que já aconteceu antes também com a par pública. Portanto, todos sabemos que a EFASEC é uma empresa de referência no setor energético e tecnológico nacional e atravessou uma grande dificuldade a partir de 2020, que já frisou que na altura ainda não estava na Norgarante. Foi um processo bastante conturbado, como já foi mencionado aqui também, de nacionalização e reprivatização, que envolveu vultuosos montantes de dinheiros públicos e daí a nossa preocupação e a nossa responsabilidade aqui também na Comissão para saber o porquê que todo este processo se desenvolveu desta maneira, com sucessivos impasses políticos e uma complexa teia institucional que incluiu a par pública, o Banco Português de Fomento e a Norgarante. Portanto, em julho de 2020, o Governo decidiu nacionalizar 71,7% do capital EFASEC, na altura detido por Isabel dos Santos, alegando razões, como foi falado e mencionado pelo parlamentar do PS, razões de urgência e de interesse público, aos quais, já referi na anterior audição, partilho e partilhamos também essa preocupação, mas este processo, na altura, foi prometido uma intervenção curta, temporária, portanto, na nacionalização, para estabilizar a empresa e prepará-la para uma reprivatização. Contudo, o que vimos foi o contrário, portanto, foram 3 anos e meio de indefinição, uma sucessão de falhanços na venda e um rasto de perdas acumuladas superiores a 300 milhões de euros nesses 3 anos e meio. Portanto, neste percurso, várias entidades tiveram um papel direto, a par pública, o Banco Português de Fomento e a Norgarante, e, portanto, é precisamente o papel da Norgarante que nos traz aqui a esta audição para esclarecer aqui umas questões que já foram algumas faladas, respondidas na sua intervenção anterior. Portanto, a intervenção principal da Norgarante na falha, o que poderá ter causado a falha da compra da DST, da EFASEC, terá sido precisamente o que acabou de falar, portanto, na confusão que houve da compreensão, da interpretação que levou o Banco Português, o Banco de Portugal a informar que, portanto, as garantias
dadas pela Norgarante não cumpriam a legalidade e, portanto, prestaram 99 milhões de euros de garantias bancárias, mas o Banco de Portugal veio questionar essa legalidade, ultrapassando o tal limite dos 10%, de 14,6 milhões de euros. Portanto, uma questão que gostaria de colocar, um pouco parecida com a que foi colocada, mas julgo que poderá aqui esclarecer de outra forma. A Norgarante foi um dos principais motivos que levaram a Direção-Geral de Concorrência Europeia a indeferir a venda da EFASAC à AST. Portanto, se considera que, de facto, embora por questões que já aqui esclareceu, houve uma consciência, de facto, da Norgarante de que estava a ultrapassar esses limites e que poderia levar e originar a esta quebra de acordo na compra da DST por desautorização da Direção-Geral da Concorrência Europeia. Portanto, ou seja, envolvia dinheiros públicos e garantias do Estado e que, portanto, por essa razão não poderia prosseguir, por ultrapassar esse limite dos 10%, e importa compreender o papel também exato da Norgarante, as condições em que as garantias foram atribuídas e se houve coordenação ou interferência política também, que já foi aqui um pouco questionado essa questão. No enquadramento institucional, eu gostaria de perguntar se pode explicar qual foi o concreto envolvimento da Norgarante neste processo, portanto, qual foi as tomadas de decisão que tiveram, que a Norgarante teve neste processo de atribuição destas garantias e de que forma a parte pública, enquanto acionista do Estado, articulou com a Norgarante e o Banco de Fomento as decisões de apoio financeiro. Uma outra questão, e julgo que será a última questão das que tinha aqui, que já foram outras colocadas, repetidas, portanto, visto que na altura o Banco Português do Fomento foi questionado acerca da legalidade ou ilegalidade das garantias, e o mesmo diz que não cometeu qualquer falha e remeteu a questão para a Norgarante, a qual na altura se remeteu ao silêncio. Portanto, julgo que está recordado dessa situação. Portanto, o Banco de Fomento foi questionado, remeteu a responsabilidade para a Norgarante e a Norgarante, na altura, remeteu-se ao silêncio. Portanto, julgo que é de veras importante esclarecer esta questão nesta audição, se está em condições de confirmar se de facto as garantias concedidas ultrapassaram o limite legal e porque é que na altura a Norgarante se remeteu ao silêncio quando foi questionado nesta situação. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Henrique Cruz, faz favor, os mesmos 6 minutos para responder às questões colocadas. O Sr. Deputado Pedro Tavares. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Tavares. Obrigado pelas suas perguntas. Eu queria começar, desde logo, por clarificar que as garantias emitidas pela Norgarante, 99 milhões de euros, estiveram a todo o tempo válidas até ao reembolso dos empréstimos pelas empresas do Grupo EFASEC. Portanto, esta circunstância do Banco de Portugal ter levantado este tema de natureza regulamentar, de ultrapassagem de um limite de 10% dos fundos próprios, nunca pôs em causa a validade das garantias e a Norgarante teve a oportunidade de declarar isso, inclusive a pedido das instituições de crédito. Portanto, eu quero dizer que esse tema, para que fique bem claro, as garantias estiveram sempre válidas a todo o tempo. O tema da ultrapassagem do limite, como eu já referi, não é um tema de ilegalidade que ferisse a validade das garantias, peço desculpa pela redundância, simplesmente aconteceu posteriormente à sua concessão, devido à tal interpretação técnica que o regulador teve diferente dos serviços da Norgarante e, ao qualificar EFASEC e Norgarante como partes relacionadas, faz com que lhe seja aplicável esse limite da exposição. Okay? Agora, é um tema que, sendo aplicado, leva a que a exposição tenha que ser gerida de uma outra forma e esse relacionamento com o Banco de Portugal foi tido a todo o tempo. Implicou da parte da Norgarante e da administração da Norgarante
um cuidado de monitorização ainda mais acrescido dessa exposição ao Grupo EFASEC. Posso dizer que o Conselho de Administração fez esse acompanhamento através de relatórios internos periódicos, através de contactos com o Banco de Portugal, através de contactos com a Administração da Parte Pública, para perceber como evoluía o processo de privatização. Para nós era muito importante conhecer a evolução do processo de privatização, na medida em que ele deveria conduzir à libertação das garantias, tal como aconteceu. Também com os representantes da EFASEC, de empresas do Grupo EFASEC, para perceber a evolução da sua tesouraria, da sua situação financeira, para percebermos como gerir essa exposição. Eu devo dizer que a Norgarante tinha a preocupação de acompanhar este processo muito próximo, até por questões de risco de liquidez. Portanto, nós monitorizávamos numa base quinzenal a liquidez disponível na sociedade para acautelar a eventual circunstância das garantias serem executadas por incumprimento da sociedade, e isso esteve garantido a todo o tempo. A Norgarante sempre teve liquidez disponível para pagar as garantias caso elas fossem executadas em qualquer momento. E também manteve contactos com o sindicato bancário, naturalmente para perceber qual era a postura que as instituições de crédito tinham em relação a todo este processo. Portanto, vou outra vez repetir, as garantias estiveram sempre válidas. Este tema da ultrapassagem do limite levou a um reforço da nossa atenção àquela exposição, mas, volto a repetir, estiveram sempre válidas. Quanto a se este tema do Banco de Portugal levou a que a Direção da Concorrência inviabilizasse o processo de reprivatização, a resposta clara e curta é não, porque o tema das garantias, como disse, nunca foi um obstáculo a esse processo. Sobre o que levou a Direção da Concorrência enfim, eu não diria a inviabilizar a reprivatização, porque eu acho que nem foi bem isso que aconteceu, mas aí certamente o Dr. Jaime Andrés teria mais informação do que eu. O que sei pela comunicação social é que o âmbito da operação de venda tinha como componentes financiamentos do Banco de Fomento e de outras entidades que, enfim, dos contactos que terá havido com a Direção da Concorrência, levariam a que elas não fossem aceitáveis do ponto de vista dos auxílios de Estado. Mas estou a dizer isto porque li na comunicação social. Portanto, não baseio esta afirmação em nenhum documento interno, porque, como digo, não conheço os contactos que houve com a Direção-Geral da Concorrência. Portanto, não foi a intervenção da Norgarante que levou ao insucesso da primeira fase de reprivatização da EFASEC. Em segundo lugar, se a Parte Pública articulou connosco o apoio financeiro. Os pedidos das garantias são habitualmente submetidos pelas instituições de crédito a pedido da sociedade, ou das sociedades visadas, e foi assim que aconteceu. Portanto, os pedidos deram entrada nos sistemas da Norgarante através da aplicação Portal Banca, que é assim que se chama, e a partir daí são tramitadas pelos serviços de acordo com os seus procedimentos. A Parte Pública não teve sequer interferência ou participação nesse processo, porque é um pedido articulado entre as instituições de crédito e a EFASEC. Quando muito, podemos dizer que a Parte Pública tinha administradores na EFASEC, como os senhores deputados sabem, e que se terá conhecimento desse pedido feito pela EFASEC necessariamente. Portanto, foi uma relação puramente comercial entre estas instituições de crédito, EFASEC e Norgarante. Quanto à questão como disse, silêncio da Norgarante sobre a interpelação que foi feita pelo Banco de Portugal. Nós tivemos uma recomendação do Banco de Portugal para gerir este processo entre nós e o Banco de Portugal. Portanto, era um processo que tinha a recomendação veemente do Banco de Portugal no sentido de se manter numa relação direta entre a Norgarante e o regulador, e, portanto, a Norgarante entendeu que estava obrigada a esse dever e não quis fazer nenhum comentário sobre este processo, até porque, como digo, o tema da validade das garantias, volto a repetir, nunca esteve em causa. Portanto, o Banco de Fomento terá comentado, não me recordo que tipo de explicações deu, mas da parte da Norgarante nós tínhamos este compromisso com o regulador de manter este processo em silêncio e a ser resolvido entre as partes que estavam envolvidas nesta matéria. Essa foi a justificação pela qual nós não comentámos aquilo que a comunicação social estava a veicular sobre este tema.
Muito obrigado, Dr. Henrique Cruz. Em vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, 6 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sou o Dr. Henrique Cruz, obrigado por ter cá vindo. Senhoras e senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, saudar a forma cristalina como explicou todo este processo. Aliás, a direita cada vez tem mais dificuldades em encontrar alguém que venha aqui dizer o que eles querem. Só se um dia arranjar um promotor imobiliário que esteja muito chateado por nós termos Salva e Facec, porque aqueles terrenos são muito apetecíveis para fazer lá uns prédios. De resto, aquilo que percebemos todos os dias é que valeu a pena salvar a IFASEC, porque salvámos os trabalhadores, salvámos tecnologia. Mas falaremos mais à frente. Disse aqui que não houve qualquer prejuízo para o sistema financeiro. Disse também que não houve qualquer prejuízo para a economia nacional e também disse que foi tudo pago à Norgarante. Bastava isso para encerrarmos aqui a audição, para percebermos que está tudo bem feito e foi tudo bem feito. De qualquer forma, deixam sempre a ideia no ar, e já é costume, que os governantes que passaram cometeram muitos erros, falam até de transparência, mas nunca concretizam. Nunca recebemos aqui nenhum documento a afirmar e a evidenciar que houve falta de transparência. Também percebemos aqui que durante todo o processo, isto passou por várias unidades do Estado e também várias direções da Norgarante e foi tudo limpinho. Aliás, o valor pago à IFASEC é igual ao valor pago a todas as empresas que concorreram nas linhas de financiamento de Covid e nas linhas de apoio Covid, ou seja, não houve aqui uma pressão de um governante para que abrisse linhas e para que desse apoios financeiros à IFASEC. Por isso, pergunto-lhe de forma clara se, durante o exercício das suas funções, sentiu alguma vez pressão de algum governante ou recebeu algum telefonema de algum governante a pressionar para a Norgarante apoiar a IFASEC. Essa é uma pergunta clara. Depois, em relação, e o PSD vem para aqui, vem sempre a jogo falar na falta de transparência. Aliás, há dois PSDs, há o PSD de 2020 que achava que devia salvar a empresa, que ela era estratégica para o país, e há um PSD agora que vem falar no prejuízo para o horário público, como salvar uma empresa fosse prejuízo, como nós vemos todos os dias câmaras municipais a gastar milhões em zonas industriais, a dar linhas de apoio para as empresas se instalarem nos seus municípios e até o próprio governo a criar aqui condições para se instalar em empresas de Portugal, porque sabe que cria emprego e nesta empresa específica sabe que é emprego, sabe que cria tecnologia de ponta, que nos ajuda até a corrigir a nossa balança comercial, porque a empresa exporta muito, porque nos ajuda a criar emprego de qualidade, porque nos ajuda a criar soluções para as empresas nacionais, porque a IFASEC não vende apenas um produto, vende um conjunto de soluções, e porque naquele momento, em 2020, a empresa sofria graves problemas financeiros, causados principalmente pelo seu principal acionista, perdeu clientes, porque a empresa, um dos seus acionistas, tinha problemas com a justiça e muitos dos seus clientes são empresas públicas de outros países e é normal que essas empresas públicas depois deixem de comprar produtos. Além disso, a empresa tinha dificuldades em financiar. Não é? Se um dos seus acionistas estava com problemas com a justiça, era muito difícil. E o Estado só tinha um de dois caminhos. Fechar a empresa, que era o que certa direita queria fazer, agora vai mudando. Por exemplo, o Chega era contra a nacionalização, agora já não é contra a nacionalização porque já vem falar da DST, ou seja, a DST só entra nesta venda ou nesta suposta venda ou só está interessada porque a empresa existia, porque se a empresa não existisse a DST não estava interessada e também só a Mutares só comprou porque a empresa existe, se a empresa não existisse a Mutares não comprava e não estávamos cá a falar para isso. Mas, sobre transparência, todo o processo de venda, há aqui uma frase interessante que vou citar da DG Concorrência da Comissão Europeia, em 25 de outubro. Um acionista numa posição semelhante à par pública também venderia as ações do Estado nos termos estabelecidos no projeto de contrato da compra de ações. A esse respeito, afigura-se que a oferta vinculativa da Mutares resulta de um processo de concurso aberto, incondicional e transparente. Deste modo, antes de tomarem a decisão, as autoridades portuguesas procederam à avaliação financeira que um vendedor de mercado também realizaria. Ou seja, todo este processo, até as instituições europeias validam, ou seja, limpinho.
Por isso, eu pergunto-lhe, percebemos que o Estado português não perdeu, ou seja, a Norgarante não perdeu nada com este processo e ficaria quase por aqui a audição, mas faço-lhe 2 ou 3 perguntas porque acompanhou o processo. A empresa IFASEC é ou não estratégica para o país, na sua opinião? Reforço a pergunta se algum dia foi pressionado por algum governante para conceder garantias. As garantias Covid foram abertas a todas as empresas nacionais ou criaram só linhas de financiamento para a IFASEC, eram linhas de garantias para a IFASEC? Queria perceber se em algum momento criaram uma linha específica para a IFASEC. É porque o PSD gosta muito de citar o Tribunal de Contas, mas eu recordo na última legislatura que o PSD, quando o Tribunal de Contas arrasou a privatização da ANA, o PSD arrasou o Tribunal de Contas. Nós não arrasamos o Tribunal de Contas, nós podemos ter opiniões diferentes da opinião do Tribunal de Contas. E neste caso, depois de ouvido o ex-líder da Par Pública, depois de ouvido o seu doutor, percebemos que o Tribunal de Contas também às vezes erra e errou em vários aspectos do seu relatório. Por fim, eu perguntei-lhe se considera uma empresa estratégica para o país e, por fim, pergunto-lhe, uma vez que acompanhou este processo, qual é a sua opinião da venda a Mutares? Porque todos os dias saem notícias que a empresa bate recordes de vendas, tem encomendas como nunca, está a contratar, falava-se ainda há dias de 2.000 e tal transformadores para a Alemanha, que será um projeto para vários anos. Pergunto-lhe qual é a sua opinião sobre a venda a Mutares. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Henrique Cruz, faz favor, tem 6 minutos também para responder às questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões. Eu tenho que me remeter ao meu âmbito de intervenção em todo este processo, que era ser Presidente Executivo da Norgarante naquele período de tempo, e a Norgarante tinha um escopo de atividade económica bem definido, que é de emitir garantias para apoiar as empresas a terem acesso a condições de financiamento mais vantajosas, seja em prazo, seja em montante, seja em preço. É essa a intervenção da Norgarante. O facto das empresas serem ou não estratégicas, para a Norgarante, só releva na medida em que isso lhes possa dar uma capacidade económica e financeira mais resiliente do que a generalidade das empresas, porque naturalmente uma empresa que é estratégica presume-se que terá outro tipo de capacidade de intervenção no mercado e, portanto, isso levará a que a sua capacidade de geração de cash flow seja mais resiliente e, nessa medida, uma empresa mais capaz de servir os seus empréstimos. Na altura, como eu já disse, da emissão das garantias em 2021, o facto de o Governo ter reconhecido a natureza estratégica da IFASEC pesou também na nossa decisão de crédito, mas foi apenas um dos dados que levamos em consideração nessa matéria. E, portanto, se é estratégico ou não me compete a mim dizer, nem sequer opinar, porque isso decorre, enfim, da própria resolução do Conselho de Ministros que na altura foi emitida. Sobre pressão política, que já aqui também tive a oportunidade de dizer, eu já referi as entidades que nós contactamos em todo este processo. Nós contactamos as instituições de crédito, nós contactamos a IFASEC, nós contactamos o Banco de Portugal, nós contactamos a Par Pública. Nunca tive nenhum contacto de nenhum membro do Governo a propósito desta matéria durante o meu mandato na Norgarante. Portanto, não senti em nenhum momento nenhum pedido, nenhuma pergunta sequer sobre o processo em curso da emissão das garantias para a IFASEC. Portanto, desse ponto de vista, estou perfeitamente tranquilo que nunca aconteceu. Relativamente a haver linhas criadas especificamente para a IFASEC, eu se calhar ia pedir um bocadinho de vosso tempo para explicar qual é o processo de, entre aspas, criação de uma linha de garantias. As linhas de garantias têm 3 níveis de resseguro, digamos assim. Portanto, temos as garantias que são emitidas pela Norgarante, são emitidas pela Norgarante ou por qualquer das 4 sociedades de garantia mútua, são enquadradas num determinado protocolo de condições de acesso a essas garantias. Esse protocolo é assinado entre o IAPMEI, a entidade gestora do Fundo contra a Garantia Mútua, que nesta altura é o Banco Português de Fomento, o próprio Fundo contra a Garantia Mútua, que é um fundo público autónomo, e cada uma das 4 sociedades de garantia mútua e todas as instituições de crédito que aderem
a este instrumento financeiro. Portanto, as garantias emitidas pelas sociedades de garantia mútua são contragarantidas pelo Fundo de Contragarantia Mútuo e, por sua vez, o Fundo de Contragarantia Mútuo é garantido num terceiro nível pelo Estado, no caso, pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças. O que significa que, quando se pretende lançar uma linha nova, todas estas entidades têm que ser envolvidas, a começar pela última que referi. Portanto, tem que haver, em primeiro lugar, uma decisão de emissão dessa garantia de terceiro nível, onde são definidas as condições de acesso, as condições das empresas que são elegíveis, os prazos das operações, os preços das operações, tudo isso é definido a um terceiro nível, que depois desagrega para a contragarantia que o Fundo de Contragarantia vai emitir às sociedades de garantia mútua e, por sua vez, depois se reflete nas próprias garantias que são emitidas pela sociedade. Porquê é que eu estou a tomar a vossa paciência sobre esta descrição de como tudo isto se procede? Porque a Norgarante aplica as condições de acesso que foram pré-definidas nas linhas. E as linhas, como eu já disse, foram criadas ao abrigo do quadro temporário de auxílios de Estado no Covid-19, naturalmente em conformidade com as regras da Comissão Europeia, e essas regras, enfim, definem os mínimos necessários para acesso a estas linhas. Portanto, custa-me um bocadinho conceber que se possa ter criado uma linha apenas para o Grupo EFASEC. Mas apenas para vos descrever como é que todo este processo é feito e também que ele teve, por ser um conjunto de linhas enquadradas no quadro temporário de auxílios de Estado, teve um quadro bastante rígido e pan-europeu, deixem-me dizer-vos também, para a criação deste tipo de linhas. Depois, a propósito do comentário que o Sr. Deputado foi fazendo, de que de facto nós recebemos tudo e tudo foi feito de forma limpa, eu vou voltar a repetir. Portanto, os serviços da Norgarante verificaram as condições de elegibilidade na linha, os pedidos foram tramitados de acordo com os procedimentos internos e normativos da Norgarante, foram emitidos todos os pareceres internos obrigatórios e todos eles foram favoráveis às operações de dezembro de 2021. Foi mantida uma monitorização recorrente, como eu já expliquei aqui, desta exposição, dada a sua dimensão e dada a atenção que ela suscitou junto do regulador. E, apesar daquela interpretação que já vos disse sobre a aplicação do limite dos 10%, foi reconhecido formalmente que não houve qualquer perigo ou dano causado ao sistema financeiro, nem sequer à economia nacional, decorrente da ultrapassagem deste limite. E também já tive a oportunidade de dizer que a Norgarante recebeu tudo o que tinha direito a receber relativamente ao preço destas operações e as garantias foram todas elas canceladas sem que fosse necessário a Norgarante pagar €1 que fosse. A sua última questão sobre a minha opinião de venda a Mutares. Eu ia permitir-me ficar-me só dentro do âmbito das minhas atribuições da Norgarante e não comentar esse processo, até porque eu não o acompanhei. A Norgarante não esteve envolvida no processo de decisão ou sequer de apreciação das propostas da segunda fase, nem da primeira nem da segunda fase de reprivatização e, portanto, eu nem sequer conheço em detalhe os termos da proposta da Mutares. Conheço o que li no relatório do Tribunal de Contas, mas há muito mais, provavelmente, a considerar para apreciar se a venda é uma boa ou uma má venda. Do que leio, há um upside potencial que beneficiará todas as partes envolvidas. Acho que todos estamos interessados em que esse upside se materialize, porque todos sairemos a ganhar com isso. Muito obrigado, Dr. Henrique Cruz. Eu não tenho inscrição do Sr. Deputado Miguel Rangel, agora tenho, deduzo que queira usar a palavra, sim senhor. Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal, 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos os senhores deputados e bom dia e obrigado pela sua presença, Dr. Henrique Cruz. Agradecer a sua presença e também o seu contributo nesta audição. O tema em causa é, de facto, um dos episódios mais lamentáveis da gestão empresarial pública em Portugal nos últimos anos, mas permita-me dizer que o que está em causa aqui não é o papel da Norgarante. A Norgarante cumpre a sua missão de facilitar o acesso ao crédito, mitigar riscos financeiros e apoiar empresas em momentos críticos, mas falo, neste caso, em consequência de uma decisão política prévia. Decisão essa que, e é essa decisão que nos traz estas audições que têm decorrido nesta Comissão, da forma como o Governo e o Partido Socialista utilizou todo o sistema para avançar com esta nacionalização.
Em 2020, o Governo nacionalizou a EFASEC e alegou as necessidades de estabilizar a empresa, proteger os trabalhadores, isto segundo as palavras do então Ministro Pedro Cisa Vieira. Mas a estabilização depressa deu lugar a uma gestão pública de declínio. Ao longo deste processo foram concedidas garantias através da Norgrande, como já aqui confirmou, num total que ronda os 100 milhões de euros, empréstimos esses que se tornaram essenciais para assegurar naturalmente o funcionamento básico da empresa. Mas, como já referi, não é isso que está em causa. Mas, no entanto, pelo que vamos ouvindo, mantém-se a dúvida se, entre o período de análise inicial e o momento em que estamos agora, se a situação económica e financeira da empresa se deteriorou. Parece-nos também que o processo de nacionalização tem um efeito natural na função do sistema de garantia mútua, desviando da sua vocação de apoio às PMEs viáveis e com futuro, aumentando significativamente a sua exposição financeira. Mas isso são consequências, como já disse, e são consequências estas também muitas vezes não consideradas e não discutidas destes processos de nacionalização. Eu creio que, apesar de considerarmos que o que está em causa neste processo não é de todo o papel da Norgrande, tenho que agradecer a transparência com que o Dr. Henrique Cruz e o rigor também prestou aqui esclarecimentos e informações adicionais a toda esta comissão. Não vou repetir as questões que já esclareceu, que o fez de forma clara. Algumas questões também as tinha aqui, não vejo necessidade de as colocar. Eu ia falar só apenas de uma situação que referiu que a Norgrande fez uma análise própria, detalhada, de riscos, como faz em todos os casos, mas eu pergunto-lhe se não lhe foi também, se a Norgrande terá tido acesso, de alguma forma, a algum plano de viabilidade detalhada efetuado por entidades externas, nomeadamente entregue pelo próprio Governo, e se foi consultada durante o processo de nacionalização ou apenas envolvida na estruturação do financiamento. Pergunto-lhe também se existe neste momento algum montante em risco que possa penalizar mais uma vez os contribuintes por via de algum incumprimento adicional por parte da empresa agora privatizada e, por fim, se a Norgrande participou se participou nas condições do contrato de privatização ou se assumiu apenas as consequências dessa decisão política. De resto, reiterar mais uma vez os esclarecimentos aqui prestados, que acompanho também aqui o que já foi referido, foram claros e diretos, muitas vezes aquilo que se impõe nestas audições, e agradecer a sua presença mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, tem 5 minutos para responder às questões colocadas. Eu pedia às senhoras e aos senhores deputados, se houver inscrições para a segunda ronda, mas façam chegar à mesa durante as respostas do Dr. Henrique Cruz, para eu, naturalmente, poder conduzir os trabalhos em função disso mesmo. Sr. Doutor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Deputado Miguel Rangel, as questões. Vou começar pelo tema da vocação de apoio a PMEs e o facto de termos apoiado uma grande empresa. Eu volto a lembrar que as linhas de garantia que enquadraram as operações que a Norgarante aprovou são linhas criadas ao abrigo do quadro de auxílios, no quadro temporário de auxílios de Estado, e em especial numa linha que foi criada para aquilo que se designam as small, mid caps e mid caps. E, portanto, a EFASEC cai no âmbito da definição do que são small, mid caps e mid caps, pela sua dimensão, e portanto, era elegível para esta linha. Acresce que não devemos ter em conta que esta intervenção do Sistema Nacional de Garantia Mútua durante o período de Covid ganhou uma dimensão como nunca tinha tido na história. O governo português, ao contrário de outros Estados-membros, na altura optou, em vez de subvenções diretas às empresas, que também as teve, mas optou maioritariamente por recorrer ao Sistema Nacional de Garantia Mútua para apoiar as empresas portuguesas e, portanto, a dimensão da intervenção do Sistema Nacional de Garantia Mútua no âmbito deste quadro temporário de auxílios de Estado para combater os efeitos adversos de Covid foi transversal à economia e foi de uma dimensão historicamente máxima. Eu creio que, salvo erro, foram emitidos 9 mil milhões
de euros de garantias por todo o sistema ao abrigo destes quadros. E, portanto, naturalmente que isto, como foi transversal, abarcou empresas da dimensão do Grupo EFASEC também. Portanto, eu diria que a vocação do Sistema Nacional de Garantia Mútua durante o Covid foi muito para além do que é o apoio a pequenas e médias empresas, pelas razões muito específicas que vivemos nessa altura e que os números vão revelando que o nível de sinistralidade que resultou desse apoio é surpreendentemente baixo. Eu não venho aqui documentado para falar disso, mas recordo-me nós olharmos para rácios de NPLs das linhas de apoio à economia do tempo do Covid e eles eram surpreendentemente baixos para aquilo que era a expectativa inicial. Portanto, o tema de desvio do nosso foco das PMEs tem que ser entendido neste contexto de apoio Covid e que também foi reconhecido pelo Governo ao criar uma linha que permitia acesso a empresas small mid-caps e mid-caps. Sobre a decisão prévia de nacionalização, para nós, Norgarante era um dado da nossa avaliação. Aliás, era um dado que até, do nosso ponto de vista, contribuía para uma maior tranquilidade quanto ao reembolso dos financiamentos que estavam a ser garantidos pela Norgarante, na medida em que quer o decreto de nacionalização, quer as resoluções do Conselho de Ministros posteriores, quer até a própria argumentação do Tribunal de Contas, vem dizer que com a nacionalização o Estado assumiu o compromisso de manter a atividade da empresa até à privatização. E, portanto, a intervenção da Norgarante estava a acontecer no momento em que decorria o processo de privatização e isso esta circunstância também nos deu conforto relativamente à nossa intervenção. Mas não nos ficámos por aí, nós também olhámos para a capacidade de reembolso que a empresa teria ou não e tivemos acesso a alguma informação sobre as propostas que estavam em cima da mesa e elas foram também tidas em conta na nossa decisão, na medida em que se percebia que a entrada desses acionistas potenciais, nos termos em que estavam a ser propostos, dariam a estabilidade que a empresa precisava em termos de recapitalização e em termos de apoio ao desenvolvimento normal da sua atividade económica, a que acrescia o facto de a empresa ter uma carteira de encomendas bastante interessante. E, portanto, se houvesse estabilidade de tesouraria, se houvesse acesso a instrumentos de trade finance, se houvesse essa recapitalização que essas propostas propunham, passa a redundância, a empresa tinha mercado e tinha encomendas para servir. E, portanto, a nossa análise de risco também se baseou nessa matéria. Se há hoje algum montante em risco para a Norgarante a exposição ao Grupo EFASEC, o que vos posso dizer é, ao dia em que saí das minhas funções, que foi 31 de julho de 2024, a exposição era zero ao Grupo EFASEC. Se a Norgarante esteve ou não envolvida no contrato de privatização, não esteve envolvida nas negociações. O que nós fizemos, como eu já disse, foi um contacto permanente com a parte pública e com o Banco Português de Fomento, no sentido de perceber como estavam a desenvolver essas negociações e, a cada passo, transmitir, quer à parte pública, quer ao Banco Português de Fomento, que para nós era imprescindível que as garantias fossem canceladas no âmbito do processo de venda. E esse sempre foi uma das condições que o processo teve, era que as garantias públicas eram libertadas com a venda da empresa. E, portanto, desse ponto de vista, foi-nos sempre sendo confirmada essa condição e, portanto, isso fez com que tivéssemos alguma tranquilidade em todo este findar de processo. Muito obrigado, Dr. Henrique Cruz. Temos inscrições para a segunda ronda. As inscrições que me chegaram foi do Sr. Deputado Pedro Tavares, do Grupo Parlamentar do Chega, e do Sr. Deputado Ricardo Carlos, do Grupo Parlamentar do PSD. E agora o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do PS. Assim sendo, são 2 minutos por cada uma das inscrições. Inicia o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Tavares, e o Dr. Henrique Cruz terá assim 6 minutos para responder à totalidade das questões. E responderá no fim de todas elas efetuadas. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor, 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Isto é para ser muito rapidamente, para colocar aqui 2 questões que acho pertinentes em relação ao que já foi falado entretanto, mas sem antes dizer
que foi falado aqui que o processo foi limpinho, usa-se assim umas palavras assim fáceis, mas se realmente o Banco de Portugal e a Direção-Geral da Concorrência Europeia interviram e não mostraram tanta limpeza, alguma coisa não esteve bem. É fácil entender que alguma coisa não foi assim tão limpinha e precisamente, estamos aqui precisamente para saber o que não terá sido assim tão limpinho, mas pronto, não foi assim tão limpinho. Mas é só deixar aqui uma questão. Na altura portanto, a falha da venda da EFASEC à DST, a Norgarante foi alvo de qualquer advertência ou recomendação formal por parte do Banco de Portugal relativamente a esta operação, por causa das questões das garantias. E também se houve alguma tentativa da Norgarante, a posterior, de correção ou regularização das garantias da conclusão do negócio, antes da conclusão do negócio a mutar-se. Portanto, estas duas questões só para finalizar. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava só, até tendo em conta que o Sr. Doutor não teve tempo na primeira intervenção do PST de responder, tendo em conta aqueles que foram os potenciais candidatos e as propostas finais, parece que estes privados que inicialmente se manifestaram viram algo nesta situação da empresa, da EFASEC, que pode ter escapado ao governo socialista de então, que nacionalizou com um cheque em branco. E eu questiono-lhe se consegue perceber, tendo em conta a análise que foi feita, o que é que surpreendia e eventualmente pode ter afastado estes interessados em tão grande número, e que tornou este processo tão difícil e que levou até à interrupção do primeiro processo de venda. Já nos disse que não esteve envolvido no processo, mas tendo em conta que analisou a empresa, perceber o que é que poderá ter escapado aqui ao governo socialista. E em resposta ao colega José Carlos Barbosa, a questão aqui é que a preocupação do PSD é para com todas as empresas portuguesas e com todos os empregos, incluindo também o da EFASEC. E quando não existem critérios para apoiar ou não apoiar as empresas, mas sim o critério é definido a cada momento pelo Governo, a nosso ver, pode-se criar aqui um problema e um precedente. Em 2023 existiram 1923 insolvências em Portugal, e nomeadamente que geraram 383 mil desempregados. Estas empresas e estes empregos perdidos não contam para o Partido Socialista? Valem mais ou valem menos do que aqueles que podiam ter sido perdidos no caso da EFASEC e empresas que trabalham em volta da EFASEC? Acho que esta é a grande questão, e o PSD desde o início que tem dito que o tema essencial não é o salvar a EFASEC, é a forma como isso foi feito, e se efetivamente era necessária esta intervenção do Estado em particular ou outra, porque nós consideramos que as opções não foram avaliadas da melhor maneira e que existiriam outras opções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, para encerrar, 2 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, as palavras são simples, todo o processo foi limpinho. O Chega, como costume, levanta suspeições, mas nunca consegue concretizar. Aquilo que sabemos do Chega é que sempre falou de bandidos e de bandalheira, e a única coisa que aconteceu é que foi um deputado deles que andava a roubar malas no aeroporto, por isso está tudo dito sobre o Chega. Em relação às citações que faz sobre o Banco de Portugal, o senhor doutor já foi claro na análise, na explicação. Em relação à DGCOM, como é óbvio, as entidades europeias, sempre que há ajudas do Estado, são consultadas, por isso é mais um processo limpo, transparente, e que o Chega tem dificuldades em lidar com os processos transparentes, acusa tudo e todos de bandidagem, de roubalheira, mas o que é certo é que depois nunca consegue comprovar, e aquilo que temos visto é que realmente a bandidagem está sempre ali naquela bancada, porque até temos um deputado que se dá o cúmulo de roubar malas. Passando à frente, em relação às empresas, como é óbvio, o Estado dispõe de mecanismo de saldar as empresas, não foi
só a IFASEC. Há um conjunto, há dezenas de empresas que são salvas depois de análises rigorosas, análises financeiras, porque na verdade aquilo que nós queremos sempre é também salvar o emprego, criar emprego de qualidade, porque nós não podemos andar a dizer sempre que os portugueses imigram, que os jovens imigram, essas parangonas que dizemos todos os dias, mas quando se trata de salvar uma empresa, não o fazemos. E basta analisar o que foi feito, por exemplo, na Siemens. A Siemens, que é um colosso europeu, mundial, uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, passou por com um problema grave devido aos problemas nas páginas eólicas, e o Estado alemão o que fez foi injetar lá milhões e milhões de euros, com o consenso de várias bancadas à direita ou à esquerda. Claro que seria comparar a Siemens à IFASEC, é sempre um bocado de dificuldade, mas à escala portuguesa a IFASEC é muito importante, como a Siemens é para a Alemanha. Pergunto-lhe, por fim, qual foi o valor total das garantias emitidas para a IFASEC, porque ainda não falamos aqui, e qual é a percentagem da carteira total de garantias da Norgarante representou nesta operação IFASEC, ou seja, uma vez que esta linha de financiamento e de apoio de garantias foi efetuada a muitas empresas, até no âmbito do Covid, como aqui foi explicado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Carlos Barbosa. Dr. Henrique Cruz tem 6 minutos para responder às questões colocadas nesta última segunda ronda. Faz favor. Sr. Presidente, não sei se vou gastar os 6 minutos, confesso. O que precisar. Muito bem. Mais uma vez, obrigado pelas vossas questões, e começando pelas questões do Sr. Deputado Pedro Tavares. Volto a dizer que o que levou ao desinteresse da DST não teve absolutamente nada a ver com as garantias prestadas pela Norgarante, porque, como digo, elas sempre estiveram válidas desde o primeiro ao último dia e, portanto, não foi isso que criou qualquer constrangimento a que a DST concretizasse a compra da IFASEC. Quanto à advertência do Banco de Portugal, eu já tive a oportunidade de dizer, tratou-se de uma interpretação diferente dos serviços da Norgarante, que conduziu a que fosse aplicável esse limite máximo de 10% dos fundos próprios. Naturalmente que isso disputou o tal processo de monitorização apertada por parte da Norgarante dessa exposição, que eu já aqui tive a oportunidade de escrever, e conduziu também a que nós trocássemos diversas comunicações com o Banco de Portugal no sentido de gerir essa situação, procurando alternativas, eventualmente de gestão dessa exposição, sendo que devo dizer que a nossa percepção sempre foi que o plano A era a reprivatização. E tal como a realidade veio a mostrar, com a concretização da reprivatização, todos os empréstimos foram pagos, todas as garantias foram canceladas e todas as comissões foram arrecadadas e, portanto, o assunto resolveu-se conforme nós esperávamos, sem embargo, de termos procurado alternativas para reduzir essa exposição ao longo de todo este processo. Portanto, foi esse o conteúdo do relacionamento com o supervisor. Relativamente ao que afastou 47 candidatos da primeira fase de reprivatização, não sei dizer, genuinamente não sei dizer, não estive envolvido nesse processo, foi a parte pública que sempre conduziu esse processo. Recordo-me de ver pela comunicação social que na parte final do processo, da primeira fase do processo, havia notícias que davam conta do que a Comissão Europeia podia considerar ou não conforme os auxílios de Estado, mas creio que tinha a ver com a operação de recapitalização da empresa na sequência da entrada da DST. Portanto, nunca aqui teve nada relacionado com a exposição da Norgarante, isso nunca teve nenhum tipo de influência numa apreciação da Comissão Europeia em matéria de conclusão da primeira fase. Relativamente às questões do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, dizer-lhe que o valor total da exposição à IFASEC máximo foi de 99 milhões de euros durante todo o processo, desde 2020 até que se concluiu a reprivatização. A carteira de garantias da Norgarante chegou a ultrapassar vou dizer de cor, 4 mil milhões de euros. É um número maior que me recordo de acontecer em exposição a todas as empresas, mas também há aqui um dado que me importa também referir, que é, do ponto de vista egoísta, perdoa-me a expressão, da Norgarante, a sua exposição em risco era zero, porque as garantias emitidas pela Norgarante estavam 100% contragarantidas pelo Fundo contra a Garantia Mútua. E, portanto, obviamente que nós tínhamos uma apreciação que não era isolada do contexto de termos contra garantias públicas, mas do ponto de vista da exposição, que foi a pergunta que me fez,
a exposição que a Norgarante teve ao Grupo EFASEC em termos líquidos resumia-se apenas às comissões que o grupo devia pela concessão das garantias e, portanto, isso nunca ultrapassava numa base trimestral algumas poucas centenas de milhares de euros. Portanto, penso que isto corresponderá a todas as questões que me fizeram. Eu queria apenas rematar, Sr. Presidente, com uma nota final, agradecendo todas as perguntas que me fizeram, mas dizer-vos que tenho que reiterar que os serviços da Norgarante sempre aplicaram os normativos e os procedimentos a estas operações exatamente iguais aos que aplicavam a outros pedidos de garantias. Elas foram enquadradas numa linha de acesso generalizado às empresas portuguesas. A monitorização foi apertada, a decisão de concessão de crédito foi fundamentada, todos os pareceres foram favoráveis. Eu já admiti que houve uma interpretação diferente dos serviços técnicos relativamente àquilo que foi a interpretação jurídica do Banco de Portugal no que se refere à classificação de partes relacionadas, mas esse tema foi gerido e monitorizado e acabou, como eu já disse, com o reconhecimento que não houve nenhum perigo para o sistema financeiro, nem houve nenhum prejuízo para a economia nacional e, no final, a Norgarante não teve que pagar um cêntimo de risco de crédito às instituições de crédito e arrecadou o preço devido pelas garantias emitidas na sua totalidade. E, portanto, isto deixa-me a mim bastante tranquilo com a nossa intervenção durante este período. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Henrique Cruz. Sr. Deputado Filipe Melo, está-me a pedir a palavra. Para que efeito? Para a interpelação à mesa, Sr. Presidente, pela condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o nosso convidado e todos os seus deputados. Sr. Presidente, eu não pedi a palavra antes, porque pareceu-me por bem que devíamos ouvir o nosso convidado e foi para isso o motivo desta audição e eu não quis interferir minimamente no que estava a ser uma audição bem conduzida. No entanto, Sr. Presidente, isto tem sido uma constante, em que nós vemos, a semana passada foi o deputado Carlos Pereira, hoje temos declarações infelizes por parte do Sr. deputado Barbosa, que nós não podemos aceitar, porque isto começa a ser uma constante. E quando se fala quando o Sr. deputado Pedro Tavares diz a sua opinião em relação ao processo de venda da EFASEC, e do outro lado há uma contra-argumentação de que é um processo limpinho e que os mauzões estão do lado do Chega, Sr. Presidente, eu queria que ficasse registado em ata que no Chega, que nós tenhamos conhecimento, nunca cá passou José Sócrates, Manuel Pinho, e também dizer-lhe o seguinte, a Operação Teia não teve nada a ver com o Chega, Alexandre Reis não teve nada a ver com o Chega, que deu inclusivamente lugar a uma comissão de inquérito nesta casa, e dos que estão constituídos arguídos nos últimos 6 anos, um primeiro-ministro... Sr. Deputado, eu vou ter que interromper porque isso não é uma interpelação à mesa, isso é uma intervenção que extravasa uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Sr. Presidente, se me deixar concluir são 30 segundos, senão eu peço defesa da honra... Eu deixo concluir e mais, até agradeço que conclua, porque não é uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Essas intervenções, ou a sua intervenção já está fora do contexto da audição que aqui já terminámos, e conforme sempre dissemos, as intervenções das senhoras e dos senhores deputados são da responsabilidade individual de cada uma e de cada um. Então peço a defesa da honra da bancada, Sr. Presidente. Se calhar então era o que devia ter feito logo, porque defesa da honra da bancada é sempre uma prerrogativa que lhe assiste. Uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, desculpe, eu não limito, nem posso limitar, nem sou responsável, nem posso ser responsável pelas intervenções dos seus deputados, quer da sua bancada, quer de qualquer outra bancada. Bom, então é um pedido de defesa da honra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e concordo... Então, são 2 minutos, certo. Vou contar 2 minutos com direito de resposta, do interpelado, digamos. Faz favor, Sr. Muito Deputado. bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu dizia, no Chega não há a Operação Teia, não há o caso Alexandre Reis da TAP que deu comissão de inquérito, no Chega não há processos mal resolvidos, mal esclarecidos em relação à EFASEC, em relação à TAP,
Em relação à CP, cujo Sr. Deputado é quadro da CP, e parece-me de todo inaceitável que sempre que haja a debate do tema da CP, que seja um quadro da CP a fazer a intervenção por parte do grupo do Partido Socialista, conflitua naturalmente aqui com os interesses do Parlamento e da própria empresa, e dizer-lhe também, em resposta ao que disse o Sr. Deputado, Sr. Presidente, que nos últimos 6 anos estão constituídos, arguídos, muitos políticos no nosso país. Nenhum é do Chega. 90% são do PS. E passo a citar: um Primeiro-Ministro, 11 Ministros, 13 Secretários de Estado, 33 deputados, 133 autarcas. Não é nos 50 anos de democracia, é nos últimos 6 anos. É nos últimos 6 anos, arguídos por corrupção, peculato, recebimento indevido de valor, branqueamento de capitais, entre outros. Portanto, quando qualquer senhor ou senhora deputada quiser apontar o dedo ao Chega, olhe bem para o cadastro, não é para o currículo, é para o cadastro, neste caso do Partido Socialista. Portanto, nós não recebemos lições de moral de ninguém, muito menos do Partido Socialista. E volto a dizer, isto que aqui está, este papiro todo que aqui está, não é dos 50 anos de democracia, é dos últimos 6. Portanto, Sr. Presidente, o que nós apelamos é que, da parte do Partido Socialista e do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, que deixem de uma vez por todas de apontar o dedo ao Chega. Isto é, naturalmente, um amargo de boca por terem sido ultrapassados, mas vão continuar a amargurar, porque o Chega vai continuar a crescer e o PS a cair. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bancada do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Costa, faz favor, tem os mesmos 2 minutos. Sr. Presidente, em relação às alegações do Sr. Deputado Filipe Melo e das contradições, basta ver os processos que existem no Grupo Parlamentar do Chega e no Grupo Parlamentar do Partido Socialista para percebermos quem é que tem problemas. Mas não vamos entrar por aí, e lamento totalmente a intervenção do Sr. Deputado Filipe Melo. Em relação apenas dar uma nota, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não aceita, nem aceitará que o Chega ou qualquer outro grupo parlamentar tenha de condicionar que um deputado do Partido Socialista use a palavra por ser quadro ou funcionário de uma empresa. Por isso, um professor não podia falar sobre ensino, um médico não podia falar sobre saúde. Lamentamos mesmo que se utilize e se ameace um deputado da Assembleia da República por ser funcionário da empresa, e acho que isso não fica bem. Naturalmente, cada deputado é livre de fazer as suas intervenções, independentemente do seu local de origem de trabalho. Obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Deputado Filipe Melo, está-me a pedir a palavra. Eu peço-lhe 2 coisas. Primeiro, que me diga para quê, e o segundo, que invoque o regimento, o artigo do regimento. Porque o artigo do regimento diz, conforme já concluímos na última reunião da semana passada, que eu informei as senhoras e senhores deputados, a defesa da honra foi feita nos termos regimentais, pelo que está-me a pedir a palavra para que efeito e com que enquadramento regimental. Aliás, eu pedia que começasse por aí. Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa e mesmo pela condução dos trabalhos, nada a ver com o que foi dito. Muito bem. Então, se é uma interpelação, Sr. Deputado, mas vamos com seriedade assentar o seguinte: a bem da dignidade do Parlamento e a bem da dignidade desta Comissão Parlamentar. Eu vou-lhe dar, naturalmente, como é minha obrigação, a palavra para o efeito que me pediu, que é regimental. Se porventura fugir ao regimento e à interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, eu vou-lhe, com educação, interrompê-lo e tirar-lhe a palavra. A bem do Parlamento. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, quando é pedida a defesa da honra e invocamos um determinado senhor ou senhora deputado, que a resposta a essa defesa da honra seja feita pelo visado e não por outro qualquer colega do grupo parlamentar. É o meu entendimento. Posso?
Muito bem. Vou retirar a palavra. Não, e há outro ponto. Já isso. E há outro ponto. Então faz favor. E há outro ponto, Sr. Presidente, que eu gostava que ficasse registado em ata e que o Sr. Presidente, com os poderes que tem e que a mesa lhe confere, que fizesse o pedido ao Sr. Deputado Hugo Costa, que fizesse prova e que juntasse essa prova à ata, que eu estou interessado em saber qual foi a constituição de uma ameaça a um deputado do Partido Socialista por parte de um deputado do Grupo Parlamentar do Chega. Porque o que foi dito pelo Sr. Deputado Hugo Costa é grave. Sr. Deputado, já está a extravasar o pedido da palavra que efetuou. Isso já não é uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Sr. Deputado, voltamos à mesma questão. Cada uma e cada um é responsável por aquilo que diz. Portanto, eu, com toda a educação e com todo o respeito, peço-lhe para concluir a sua intervenção, se não tiro mesmo a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou concluir. Eu percebo o que o Sr. Deputado Hugo Costa fez e fez-lo de uma forma urbana. Não posso censurar isso. O que não posso admitir é que o Sr. Deputado diga que eu, neste caso... O Sr. Deputado, vou-lhe tirar a palavra. O Sr. Deputado insiste em não fazer uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos e insiste em estar a fazer observações sobre a intervenção de cada um. Não é observação. E isso não é uma interpelação à mesa. Eu queria que ficasse em ata. Fica aí tudo aquilo que é dito, fica em ata. Como sabes, escusa de estar... Não vamos perder mais tempo. O Sr. Deputado Hugo Costa fez a defesa do maquinista. Vamos dignificar o Parlamento. Dê um contributo para dignificar o Parlamento. Fez bem desligar o microfone, foi um bom contributo. Sr. Deputado, tudo aquilo que é dito aqui fica gravado e fica em ata. Segunda questão. O Sr. Deputado pediu uma palavra para a defesa da honra da bancada. Naturalmente dei-lhe ao abrigo da figura regimental devidamente enquadrável. Dei de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para resposta àquilo que foi a interpelação, aquilo que foi a defesa da honra do seu Grupo Parlamentar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está no direito de usar da palavra como bem entende. Foi aquilo que fez. Nada atropela o regimento e nada é dito no regimento que tem que ser A, B ou C a responder à bancada do Grupo Parlamentar do Chega. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista aplicou o regimento e usou da palavra como bem e legitimamente entendeu. Portanto, dou por encerrado esta discussão. Sr. Doutor, eu só lhe tenho a pedir desculpa por esta parte final desta audição, mas também lhe tenho a agradecer os contributos que nos trouxe, que esses sim dignificam o Parlamento, esses sim dignificam o esclarecimento público e esses sim contribuem para o trabalho que aqui queremos fazer. E, portanto, quero agradecer a sua disponibilidade, os seus esclarecimentos e o rigor com que os apresentou. Muito obrigado e sempre bem-vindo aos nossos trabalhos e à nossa Comissão Parlamentar. Muito obrigado.